um resumo, né, das coisas e dos termos que a gente vai começar a utilizar a partir de agora, para que vocês tivessem melhor compreensão, tá? Então agora a gente vai começar a falar sobre a acentuação das paroxítonas. A gente já sabe que paroxítona é aquela palavra que tem a penúltima sílaba tônica, ou seja, a penúltima sílaba dela é dita com mais força, com maior intensidade, então ela aparece mais na palavra. Veja o exemplo aí, separe a sílaba da palavra, depois responda as questões propostas. Nós temos no exemplo aí a palavra pastorzinho, pastorzinho. Então vamos fazer a separação de sílaba, fica pastorzinho. Então, pastorzinho. Essa é a separação de sílaba, né? A divisão silábica. Letra A, quantas sílabas tem essa palavra? Então, pastorzinho, 4 sílabas, ok? Qual é a sílaba pronunciada com mais força? Ou seja, qual é a sílaba tônica? Vamos ouvir de novo a palavra? Pastorzinho. A sílaba que aparece mais é o zi, pastorzinho. Tá vendo? Ele aparece com mais força, mais expressivo. Então, coloquem nesse espaço o zi, zi. Letra C. Essa palavra é classificada como polissílaba paroxítona, ou seja, polissílabas são as palavras que na divisão silábica elas têm 4 ou mais sílabas. Então, sim, essa palavra é uma polissílaba, né? Que ela tem 4. E paroxítona. Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Qual que é a penúltima sílaba? O zi. Então, de fato, é essa primeira aí que é essa palavra. Ela é uma polissílaba paroxítona, ok? Página 15. Número 2. Transcreva outras outras 3 palavras paroxítonas da fábula lida. A fábula que está tratando aqui é a fábula do pastorzinho mentiroso, que está lá na página 12 do livro didático de vocês, tá? Deste livro, a página 12. Em seguida, pinte a sílaba tônica de cada uma delas, né? Vamos lá. Eu vou deixar aqui como sugestão a palavra mentira, né? Mentira. Então, ti é a sílaba tônica. Ela é dita com mais força. Mentira, né? Qual outra palavra? Menino. Menino. Então, o ni é dito com mais força. Menino. Então, o ni aparece mais. E lobo. Lobo. A palavra lobo, o lo, é dita com mais força. Ela aparece mais. Segundo, né? Aí no pontinho da número 2, algumas das palavras que você transcreveu foi acentuada? Não, né? Pelo menos essas que eu dei as opções, todas elas não têm acento. Então, vamos ver lá no destaque. A acentuação das paroxítonas, ou seja, penúltima sílaba tônica, depende da terminação da palavra. Por isso, algumas são acentuadas e outras não. Então, de acordo com as últimas letras que tem lá na palavra, elas são ou não acentuadas, ok? Vamos ver algumas palavras e alguns casos, né? Então, nós temos aí a palavra fácil, a palavra tórax, réptil, vírus, álbum, órgão, ímpar, pólen, tênis, imã, bíceps, lápis, túnel, glúten e amáveis. Nós temos essas palavras. E agora vocês vão pintar a terminação das palavras acentuadas. Depois complete o quadro a seguir. Então, as palavras têm acento e a gente vai pintar a terminação. Olha lá, a palavra tórax. Então, aliás, a palavra tórax não. Primeira palavra, fácil. Você vai pintar o L, né? A terminação. Tórax. Você vai pintar o X. Réptil. Você vai pintar o L. Júri. Você vai pintar o I. Vírus. Você vai pintar o US. Vírus, tá vendo? US. Álbum. Você vai pintar o Órgão. Você vai pintar o ão. Ímpar. Você vai pintar o R. Pólen.
você vai pintar o N. Tênis, você vai pintar o IS. Bíceps, você vai pintar o PS. Imã, você vai pintar o AN. Lápis, o IS. Túnel, o L. Glúten, o N. E amáveis, o EIS. Eis, tá? Todas essas vocês vão destacar. Depois disso, são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, R, X, N, U ou UNS, I ou IS, AN ou ANS, ou ANS, AN, AN, ANS, ANS. Essas também entram, tá? PS, ou uns. Então, para todos esses casos, né, que nós colocamos aqui nessa frase, para todos eles, as paroxítonas têm acento. Então, para todas essas terminações, as paroxítonas são acentuadas, ok? Olha outro destaque aí. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidas ou não de S. Então, ditongo é o encontro de duas vogais. Perceba aí no exemplo, né? Nós temos amáveis, a palavra amáveis. Então, lá no finalzinho, a gente tem o encontro do E com o I, amáveis. Então, a gente está falando de um ditongo, o encontro de duas vogais, tá? Chamamos de ditongo a presença de uma vogal e uma semivogal. E esse termo vogal e semivogal quer dizer sobre a tonalidade que a gente vai falar a palavra. Por exemplo, o amáveis. O ele apresenta mais forte, amáveis. Então, você ouve o de forma mais clara e o is, ele fica como se, né, seguisse a palavra, né, um sonzinho, amáveis, né? Então, a gente percebe que o ele tem mais força do que o i. Então, o neste caso, ele é uma vogal. E o i, que tem um som mais fraco, é uma semivogal. Olha lá o restante que tá falando, né? Então, vogal é pronunciada mais fortemente e a semivogal de modo mais fraco. Na palavra sério, o i é a vogal e o o é a semivogal. Na palavra prêmio, tá vendo? Mio, prêmio. Então, o i é a vogal e o o é a semivogal. Insônia, insônia. O i fica mais forte, insônia. E o A, no caso, fica mais fraquinho, tá bom? Então, é a semivogal. Prestem muita atenção, porque isso, né, faz toda a diferença na hora que você estiver ali escrevendo a palavra, para você lembrar das regrinhas e usá-las. Agora, na número 4, com base nas regras apresentadas, acentue as palavras corretamente quando necessário. Isso quer dizer que tem palavras aí que não tem acento, ok? Então, vamos lá. A palavra tríceps. Olha lá, ela termina com PS. Segundo essa regrinha aqui, a palavra que termina com PS, ela é acentuada. Então, lá no I, do tri. Bônus. A palavra bônus, ela termina com US. Segundo a nossa regrinha, que também as palavras terminam com U ou com US são acentuadas. Então, no O do bônus. Fórum. A palavra termina com UM. Segundo a nossa regra, a palavra que termina com também é acentuada. Amável. Ela termina com L. Segundo a nossa regra, também é acentuada. No A do mar. Mesa. Mesa termina com A. Segundo a nossa regra, é acentuada? Não. Então, não é acentuada. Hífen. Hífen termina com N. Segundo a nossa regra, as palavras que terminam com N são acentuadas. Então, no I do IH. Fóssil. Fóssil termina com L. Olha aqui na nossa regra,
o L leva acento no O do Fó. Amigo. Amigo termina com O. Vamos olhar se tem alguma palavra que termina com O? Não. Temos palavras que terminam com ão, né? Mas com O, não. Então, não é acentuado. Íris. Vamos ver se tem palavras que terminam com I ou is? Sim. Então, a palavra termina com is é acentuado. Então, acento no I, no primeiro I, né? No I. Abdômen. Então, a palavra termina com em, ou com N, né, no caso. As palavras terminadas com N são acentuadas. Então, no Dó, abdômen, no Dó, no O do Dó. Látex, com X é acentuado? Sim. Então, coloquem aí o acento no A do Lá. Pódio, pódio com IO é acentuado? Vamos procurar? Pódio. Sim, então termina com IO. Coloca o acento no O do pó. Clímax também termina com X, acabamos de ver o látex. Então, coloca o acento no I do cli. Saudável também termina com L. L é acentuado, então coloco o acento no A do dá. Doce. Doce termina com E. Não é caso de acento, então não tem acento, ok?